Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 18 de julho de 2026. Ultrapassamos, então, a primeira metade de maio, já caminhando rapidamente para junho e a marca fatídica do meio do ano, que marca também o encerramento da atividade parlamentar e o início daquela temporada de fuga acelerada de Brasília, porque achar um deputado lá, só se ele for mesmo eleito pelo Distrito Federal, porque vai estar todo mundo em campanha esse ano, uma parte tentando a reeleição, a outra parte tentando sobreviver na política, enfim. Nós teremos aí meses atribulados com a eleição, né, depois do meio do ano, e espera-se pouquíssima atividade decisiva no parlamento. Portanto, o tempo está correndo, faltam basicamente 2 semanas e pouco, no máximo 4 semanas, para que o Congresso faça tudo que tem que fazer, né? Inclusive votar lá as legislações que preparam o ambiente para o orçamento e tudo mais. Então, vamos ter aí um período de agitação agora nesses próximos dias, tá bom? E essa agitação passa hoje por outras áreas também, porque hoje o Brasil vai conhecer quem são os convocados para a Copa. Hoje às 5 horas da tarde nós vamos saber quem foi que o Ancelotti convocou. E a principal questão é, Neymar estará entre eles ou não estará? Mas o grande fato desportivo do dia nem é esse. Daqui a pouquinho o Alex vai contar para vocês sobre uma novidade aqui na nossa TV do ICL, que você vai adorar, tá bom? Ainda mesmo você que não gosta nada de futebol como eu, né? E só fala do assunto por dever de ofício, tá bom? Gente, olha, a semana vai ser marcada mais uma vez pelas especulações em torno da relação da família Bolsonaro com o dinheiro supostamente enviado para os Estados Unidos pelo Vorcaro para financiar aquele filme Cavalo Preto, Dark Horse, que na verdade a tradução literal não vem ao caso, porque Black Horse em inglês é azarão, né? Aquele que ninguém conta com ele e de repente cravam a vitória. Mas enfim, o filme, enquanto não estreia, porque a estreia dele está marcada para setembro, já começa a provocar abalos na campanha do Flávio Bolsonaro, né? E está muito difícil, por causa da contaminação do escândalo do Banco Master, estão muito difíceis as conversas de Flávio Vorcaro com os próprios aliados que cobram dele. Até hoje não entenderam por que foi que o seu Flávio Bolsonaro nunca disse que era brother do banqueiro corrupto do Banco Master, né, do Daniel Vorcaro. Então nós vamos ter um monte de coisa. Hoje, inclusive, os jornais já começam a falar aqui, por exemplo, tem uma matéria aqui no jornal O Globo, na capa, dizendo que a relação com o Flávio Bolsonaro, de Flávio com Vorcaro, está afetando os palanques dos aliados, tá? E os aliados, por um instinto de sobrevivência aguçado, tentam se livrar dessa contaminação da crise, tá? Pessoal, é assim que nós começamos a semana longa, não vai ter feriado, infelizmente, feriado só daqui a 3 semanas. E eu vou chamar já o meu querido Alex aqui, porque nós estamos cheios de novidades na área desportiva aqui do Desperta. Cadê tu, Alex? Bom dia, meu caro. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia à nossa audiência. Boa semana. Estou muito feliz. Essa semana começou muito bem para mim, então vamos nessa. E vai terminar melhor ainda, hein? Gente, daqui a pouco o Alex tem uma surpresa para vocês, tá? Ele é que vai anunciar o que vai acontecer. Vocês sabem que a gente não é muito chegado em futebol, estou falando por mim, tá? Eu não entendo nada de futebol, acompanho assim, de ouvir falar só, e ainda bem que eu tenho o Alex aqui para me salvar de pagar um mico por dia nesse programa, me orientando aqui sobre as coisas que acontecem dentro dos gramados. Mas nós temos uma Copa do Mundo pela frente, né, Alex? Isso mesmo. E a mesmo. Copa do Mundo é um evento que contamina todo mundo. Eu, inclusive, desde a Copa de 70, que assisto todas elas, torcendo. Eu não sei se vai ser o caso agora, porque na última já estava difícil usar aquela camiseta, viu, Alex? Sim. Então, hoje, Panunzio, 5 horas da tarde, terá a primeira convocação, a primeira desses nomes, de 26 nomes que servirão o Brasil na Copa do Mundo, onde o Carlo Ancelotti irá anunciar. E, não sei se você pode soltar aqui a novidade ou não, Panunzio. Não, ainda não. Vamos né? fazer um pouco de suspense. Isso. É só para preparar a audiência para a novidade que vai vir. Porém, hoje, 5 horas da tarde, terá a convocação dos 26 nomes para a Copa do Mundo. Eu estou ansioso para ver o que irá acontecer e o que o Carlo Ancelotti preparou ali para nossa torcida por esses jogadores, Panunzio. Gente, uma Copa do Mundo com álbum de figurinhas custando mais de R$2.000 para completar é brincadeira, né? Também o pessoal não quer que a gente torça, hein, Alex? Então, Panunzio, eu fui pro shopping, eu e meu amor, só que tava cheio de pessoas lá. Tava cheio de pessoa. Tava Você muita... e quem? Oi? Meu amor. Aqui, ó. Fala, Alex. Hã? Não. Vocês se lembram, outro dia o Alex estava celebrando o noivado dele aqui, né, gente? Pois Mas ele conta pra vocês isso aí, porque eu acho que não dá pra falar disso ainda não.
Um dia me conta. Um dia eu conto o que aconteceu, mas eu tava lá no shopping dando uma analisada nas coisas e tinha muita população, muitas crianças ali, trocando, não só crianças, tinha muitos adultos fazendo troca de figurinhas. Eu fiquei muito chocado porque tava parecendo um carnaval ali, Panuso. Muita muvuca ali, o pessoal fazendo troca, as crianças batendo cartinha ali. Então é algo muito bonito que eu não tinha visto nesse período, porém o povo tá ansioso e o álbum de figurinhas traz essa conexão com nossos torcedores ali. Eu mesmo nunca pouca completei. gente, né, Alex? Porque R$2 para completar esse álbum é muito caro. Nem toda criança. Eu lembro quando eu era garoto, isso era preço de chiclete, uma figurinha na banca de jornal, né? Hoje nem tem mais banca de jornal direito. Sim. Mas enfim, hoje, quanto está custando o pacotinho, você sabe, não? Então, Panuso, eu não tenho noção assim de... Quantos? Vou ver aqui. R$7, o Amaral falou, R$7. 3 figurinhas? 7 figurinhas. 7 figurinhas? E o Anderson passou a informação aqui para nós que é R$7.000 para completar, porque aumentou o número de seleções, ali serão 48 seleções, e nisso automaticamente aumentou o preço ali para finalizar o álbum. Eu, que eu cresci na periferia, nunca tive condições, e eu nunca elaborei o álbum, só de 2022 que eu tentei, porém eu parei na metade ali, porque eu não tenho muita paciência para ficar fazendo trocas e gastando meu dinheirinho suado com figurinhas, Panusa. Porque tá caro pra caramba. Sim. R$7 um pacotinho, pelo amor de Deus. Quem é que dá conta de montar um álbum com figurinha? Olha, eu tô vendo aqui matérias na imprensa dizendo que o álbum, se o cara não der sorte, pode chegar a R$7.000 para colecionar, hein? Para encher o álbum inteiro, né? Sim. Eita, Imagina nós. isso. Vamos lá. E aí tem aquela história, não, mas tem uma figurinha que é rara demais e aquilo ganha valor, porque fica todo mundo doido. Mas esse ano o álbum vai ser para pouca gente, viu? Isso curioso mesmo. que o álbum é uma boa peça de promoção, né? Mas o pessoal da Copa não dá muita importância para isso. Não transformaram o álbum de figurinha numa iniciativa de elite. E vocês viram aí, né? O Alex contando que no shopping center o pessoal foi lá jogar bafinha. Sim. Haja bafinha para sustentar um álbum desse preço, hein? Pessoal, eu sinto dizer para a população corintiana que esse fim de semana foi terrível. A gente compreende. E isso tem uma relação, inclusive, com a minha vida pessoal. Eu vou contar agora para vocês uma rápida história aqui. Vocês sabem que eu historicamente torcia pelo Lândia. Sim. O Lândia, que antigamente chamava Uberlândia, mas que agora chama só Lândia porque o Uber foi comprado pela Uber. Então eu torcia pelo Uberlândia e nunca vi uma vitória do Uberlândia, não. Nunca. O Uberlândia e o Ibis eram os dois piores times do Brasil disparado. Agora, na semana passada, o Alex trouxe uma notícia muito boa para os 3 torcedores do Uberlândia, para mim inclusive. Né? Qual foi a notícia, Alex? Que o Uberlândia tinha se classificado... O Lândia, perdão. O Lândia tinha se classificado com 4 rodadas de antecedência para a próxima fase ali da Série D após a vitória e tem um aproveitamento de 83,3% na Série D de 2026. Tudo sobre o Lândia. Aí, como o Lândia só me fazia pagar mico, toda vez que eu falava que trouxe pro Lândia, eu mudei de time, fui pro Mirassol, que vinha numa campanha virtuosa. O que aconteceu com o Mirassol depois que eu ingressei para a torcida do Mirassol, Alex? Ele está indo muito bem na Libertadores, porém está na zona de rebaixamento da Série A. Pois é, ferrou, né, pro Mirassol. Então, em respeito à torcida mirassolense, aos outros 2 torcedores, eu decidi abandonar o time para ver se ele tem mais sorte sem mim e voltar pro Lândia. Né? Mas o Lândia não é mais suficiente para aplacar a minha tenacidade desportiva. E aí eu estou prestes a anunciar hoje que eu vou torcer por um alvinegro. E ontem a minha mulher, a Daniela, conversando comigo, falou o seguinte: quanto você quer para não torcer pelo Corinthians? Eu pagaria qualquer valor para você virar torcedor do Corinthians pela fase atual. O negócio tá excelente ali para nos... Mas lembrando a minha trajetória de pé frio, sei lá como é que chama isso, lembro aqui que é o seguinte: durante a minha infância eu fui torcedor do Botafogo, entendeu? Então meu coração bate pelo Botafogo. Eu só tenho um pouco de medo de passar a torcer pelo Botafogo e atrapalhar essa ascensão que ele experimentou aí nos últimos dias. Estou resolvendo aqui. Talvez eu declare o meu amor pelo Corinthians. Atenção, torcida corintiana. Eu apoio, Panunzio. O Anderson também. O Anderson apoia também? Sim. O Anderson falou que apoia e tá fazendo assim um joinha. Beleza, prepara aí para ver o que vai acontecer com o Corinthians. Vamos lá para as notícias do futebol no fim da semana, Alex. Como é que foi? Perfeito. Então, teve a 16ª rodada. O Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do seu ex-Mirassol. O Internacional ganhou de 4-1 do Vasco. Tô falando, tá vendo só? Nunca mais se recuperou. Não, só da ladeira abaixo. O negócio tá excelente ali. O Fluminense ganhou de 2-1. Não tem nada a ver com isso agora não, tá, gente? Não. Já saí do Mirassol.
Sim, 2-1 Fluminense e São Paulo. O Palmeiras empatou 1-1 contra o Cruzeiro. Eu não assisti o jogo novamente, eu preciso voltar. Tá excelente minha vida, Panuso, que eu nem tô conseguindo acompanhar mais o meu Verdão. O que está acontecendo com você, Alex? Um dia eu irei contar aqui no Desperta, quando eu estiver mais preparado. E ontem o Curitiba ganhou de 3-0 do Santos, o Bahia empatou 1-1 contra o Grêmio, o Botafogo ganhou de 3-1 do Coringão, o Remo ganhou de 3-2 da Chape, o Bragantino ganhou de 2-0 do Vitória e, para minha alegria, o Flamengo empatou 1-1 com o Atlético Paranaense. E hoje teremos, além desses jogos que aconteceram no final de semana... Por que alguém fica alegre com o empate, Alex? É porque o Palmeiras está com 35 pontos e empatou contra o Cruzeiro. E nisso o Flamengo, se ganhasse, iria diminuir a diferença, mas ele chegou a 31. Encostar no Palmeiras, né? Isso. E domingo, se eu não me engano, tem Palmeiras e Flamengo, um jogo muito importante. Eu não estou ansioso, mas eu irei assistir. É bom ficar, hein? Porque julgar pelos últimos resultados, olha, o placar é totalmente desfavorável, né, Alex? Isso mesmo. E prosseguindo aqui, Panuso, eu não vou deixar passar as informações do futebol feminino. Hoje teremos 4 jogos: Ferroviária e Vitória, São Paulo e Juventude, Palmeiras e Botafogo e Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão Feminino. E não podemos deixar passar que o Lândia jogará hoje, 7h30 da noite, contra os Betim, no Parque do Sabiá, ali para prosseguir a Série D, porém já está classificado, Panuso. Então hoje é só para cumprir tabela. E me diga, qual a rede de televisão que vai transmitir a partida do Lândia hoje? É a TV Metrópolis no YouTube. Perdão, eu já estou anunciando aqui. Ah, tem transmissão mesmo? Tem. O Lândia volta às redes? Que bom. Isso, no YouTube, de graça para todo mundo. Eu irei assistir para ver nosso Verdão feliz. E calma aqui, para nós. Nosso Verdão. Tá bom, e o pessoal do Belândia ganhou mais um torcedor aqui, ó. Agora somos 3. Ao todo. Era isso, Alex, por hoje? Isso mesmo, Panusa. Só uma coisinha a mais. Vamos fazer uma apostinha aqui? Eu aposto que o Neymar vai ser convocado. O que você quer perder? Eu não quero perder porque eu creio que será convocado pela minha infelicidade. Eu não quero, não. Não, eu não queria, mas eu creio que nesses 26 nomes que estão nessa lista, eu acho que vai ter um nome dele ali, porque eu acho que o Ancelotti não quer perder o vestiário e vai ser uma forma de trazer os jogadores para ele, para tentar o Hexa, porém eu creio que não pode tentar tudo. Eu creio que tem outras seleções mais bem preparadas e o ciclo foi melhor para essa Copa do Mundo de 2026 ali, Panusa. Tá bom. O Alex falou, a água parou aqui. Isso mesmo. Isso aí. Gente, agora, só antes de terminar, eu preciso advertir vocês que nós vamos anunciar uma novidade, tá? E eu já vou dizer o que é no plano macro, tá? Daqui a pouco, no finzinho do programa, você vai ter a oportunidade de saber detalhes disso, tá? Porque vem aí o melhor quadro da Copa do Mundo no mundo, tá? Melhor quadro de discussão, assim, gente que entende muito futebol, como eu, por exemplo, o Alex, né, que é um fenômeno, e mais um personagem que você já conhece, mas nunca associou ao futebol. Nós vamos anunciar no fim do programa, tá? Repara bem, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas tem gente da política que gosta de futebol também, hein? Não é todo mundo igual eu, não, tá? Sim, estou ansioso. Alex, muito bem, já. O Alex está ansioso e feliz da vida, porque já sabe o que é, tá, gente? Ele não está ansioso nada. Alex, tá bom, assim, um abraço para você até daqui a pouco, então. Até tá? já. O Alex volta no finzinho do programa aqui. Quando o Lula estiver aqui, você vá tecendo aí na sua cabeça as milhares de hipóteses sobre essa importantíssima revelação que faremos aqui no ICL. Alex, a enquete já está pronta ou não? Bota para nós aí no ar, por favor. Bota aqui no telão para mim, tá aqui, olha. Enquete de hoje. O que a convocação da seleção tem a ver com Desperta? 3 alternativas aí para você. Nada. Desperta não gosta de futebol. Tudo. Copa também é política. E alternativa 3, vem surpresa por aí. Eu não quero falar nada, tá? Mas eu acho que tem tudo a ver com as 3 aí, tá? Porque primeiro no Desperta a gente mesmo, tirando o Alex, a gente não tem muita familiaridade com futebol, né? Copa também é política. Vocês se lembram da Copa de 70, né? O Palácio do Planalto. E toda a Copa os jogadores vêm, os presidentes da República beijam a seleção quando perde não quer nem saber. Mas, enfim, e surpresa, porque eu já falei que vem surpresa por aí, né? Então, você escolhe entre uma dessas alternativas aqui e vota. Daqui a pouco a gente conta para você o que é que o ICL tem a ver com Copa do Mundo, tá? Beleza? Então, esses são os destaques aqui da nossa discussão diária sobre futebol, que é um cantinho do programa que a gente utiliza para que você possa se informar sobre o que acontece nesse esporte que ainda, apesar de todos os pesares, né, é a paixão nacional, tá bom?
Agora eu vou para a meteorologia para que você possa ficar sabendo o que vai acontecer hoje no seu dia. Esteja você onde estiver neste país, nós vamos alcançá-lo com a nossa previsão da meteorologia. Olha, na tela aí você vê o mapa do INMET, o mapa da previsão, esse aí, tá? Mostrando para nós que tem aqui, olha, muita umidade na região norte do Brasil, na calha norte, na calha sul do Amazonas, e tem um rabicho aqui de uma frente fria que vai provocar chuvas aqui no estado de São Paulo, no estado do Paraná, hoje provavelmente também no estado de Santa Catarina. Mas essas fotos já revelam que a frente está saindo pelo mar, tá bom? Vamos ver aqui na seção de avisos meteorológicos, nós temos aqui aviso de temporal lá para a calha norte, né? É basicamente para o leste do Pará e para todo o interior do Amazonas, no litoral do Nordeste e aqui, olha, na região, na divisa entre o sul e o sudeste, uma frente fria avançando aqui provoca chuvas do norte do Paraná até a altura da capital aqui em São Paulo, né? Eu só quero ver aqui se a gente consegue colocar aqui a previsão futura, porque hoje à tarde é muito capaz de o interior de São Paulo e a capital enfrentarem temporais aí, tá bom? É ruim para quem depende de transporte, para quem como eu anda de moto, tá? Vamos então para a previsão do tempo aí no seu estado, na capital do seu estado. Hoje o mapa do INMET está preguiçoso, que eu vou atualizar a minha página para ver se ele... Aqui, apareceu direitinho agora. Vamos ver se na previsão do tempo ele... Aí, agora está bonito o mapa, ó. Então esse é o mapa do Brasil hoje, deve chover nessas áreas verdes todas aí, praticamente todo o centro-oeste, menos o Tocantins, e a região sudeste, exceto o norte de Minas e o Espírito Santo. E na região sul só não chove em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Vamos então para a temperatura aí na sua capital, pertinho de você, ou aí onde você mora. Lá em Porto Alegre o dia começou com 17 graus, como aqui em São Paulo. Florianópolis 20 graus, um pouco mais quente. Em Curitiba 16 graus. Aqui em São Paulo 21 graus Celsius, que é mínima de 15 graus durante a madrugada. Foi uma madrugada friazinha, gostosa de dormir. Vai chover, hein? Os alertas estão dizendo aqui pra gente que chove hoje em São Paulo, tá? O que não é novidade, né? Porque estamos na saída de um fim de semana. E vocês sabem que São Paulo e São Pedro tem uma treta, né? É incrível como a incidência de chuvas dos fins de semana aqui é algo que estatisticamente precisa ser estudado, tá? Vamos lá. Rio de Janeiro, então. Rio de Janeiro com 28 graus de máxima, dia quente por lá, não muito, mas tem possibilidade de chuva. Em Vitória não chove, muitas nuvens no céu, temperatura máxima de 33 graus. Em Belo Horizonte está bem em cima aqui da linha divisória, não se sabe se chove ou não chove, pode chover, 30 graus de temperatura máxima, dia super quente lá. Quente também em Brasília, que vai ter 28, sem chuva, e Goiânia, onde pode chover, chuvinha isolada, 32 graus Celsius de temperatura. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nuvens, possibilidade de chuva isolada, temperatura máxima de 21 graus Celsius, 21? Hoje vai ser um dia bem fresquinho lá, hein? Começou com 14, tá? Em Cuiabá, muitas nuvens, pancadas de chuva isolada, estou falando do período da manhã, tá? Eu vou botar para vocês aqui o mapa da tarde, só para vocês terem uma ideia de como é que vai ser o Brasil, porque à tarde é que o pau quebra, né? Na meteorologia, ó. Intensificam-se as chuvas aqui nessa região verde escura e ao mesmo tempo se amplia aqui a região sob influência dessa massa que está subindo aí, trazendo uma frente fria antecedendo ela, né? E onde é que eu parei aqui? Campo Grande, Cuiabá. Cuiabá terá 25 graus. O pessoal de Cuiabá pode tirar o cachecol do armário e botar no pescoço, porque vai ser um dia gelado aí, de 18 graus até 25, hein? Raro isso lá em Cuiabá. Em Porto Velho vai chover bastante, muitas nuvens, pancadas de chuva com trovoadas, 30 graus Celsius de máxima. Em Rio Branco, 31, mesma previsão. Em Manaus, repete a previsão, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, máxima de 32 graus. É a capital mais quente até agora. Perdeu o posto, perdeu para Boa Vista, onde os termômetros vão a 33 durante a tarde, chove também. Em Macapá, 31 graus Celsius. Em Belém do Pará, 33 de máxima, com chuva. Palmas, no Tocantins, não chove, a temperatura vai lá para cima, 38 graus, hein? Palmas é quente pra caramba. Agora o Nordeste brasileiro. Em São Luís do Maranhão vai chover, vai ter trovoada e a temperatura máxima vai a 27 graus. Em Teresina, nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 34, dia quente também lá em Teresina. Em Fortaleza, e aqui, olha, eu digo para vocês porque em quase todo o litoral do Nordeste chove hoje, tá? Vamos lá, Fortaleza, 29 graus Celsius de temperatura máxima, com possibilidade de chuva. A mesma coisa para João Pessoa, chuva isolada, com temperatura na casa dos 30. Em Recife, 28 graus Celsius. Em Maceió, 31.
Em Aracaju, 30 graus, também chove aqui em todas essas cidades. E em Salvador, também tem possibilidade de chuva isolada. Temperaturas vão a 30 graus. E agora eu vou com vocês ver aqui os destaques na capa do iclnoticias.com.br, que é o nosso site, para você ficar bem informadinho aí quando chegar no seu trabalho, poder discutir lá a altura daquele seu colega reaça pra caramba que fica enchendo o saco do lado da sua baia, tá? Então leva para ele essa informação aqui, gente, que está na capa. Olha, genial, conhece 52% da população, metade mais 2% abrindo aí a boca do jacaré, dizem que são contra a redução de penas para o Flávio Bolsonaro e para os patriotários do 8 do 1, tá? Pesquisa fresquinha da Genial Quest, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais para você. Aparece um personagem novo na Operação Carbono Oculto 86. Você já sabe que a Operação Carbono 86 é aquela que acontece lá no Piauí, terra do ínclito Ciro Nogueira, aquele que tem o dom da ubiquidade, está presente em todos os escândalos da República, né? E aqui ele aparece abraçado com o deputado Júlio Arcoverde, um personagem novo nessa trama toda e que você vai conhecer daqui a pouco, tá bom? Na conversa que eu vou ter com o Lula daqui a pouco, tá? Ele é mencionado em conversa sobre negociações de emendas parlamentares. Está cheio de gente, agora até o Hugo Mota, hein? Descobriu-se que o Hugo Mota também fez uma emenda lá que beneficiou demais o Banco Master. Resta saber se foi por encomenda ou se foi por iniciativa dele, que afinal de contas é um sujeito que tem uma relação grande com o mercado financeiro e, né, gosta de dar de presente ao Mercadão coisas que o agradam, né? Será que foi sugestão do Vorcaro? Será que foi uma encomenda, como o Vorcaro fez a Ciro Nogueira? Vamos saber daqui a pouco. Olha, o Kleber Lourenço não participa da edição de hoje, tá? Mas ele me pediu aqui para ler para vocês algumas das matérias que ele fez ao longo do fim de semana. E uma delas está aqui, olha, essa aqui nessa manchete, olha. Áudios de Flávio Bolsonaro mostram que o golpe, a anistia e o Master são uma coisa só, né? Estabelecendo uma relação intrínseca entre esses, digamos assim, jogadores do mercado da corrupção na política no Brasil, tá? Então, vamos lá. Olha, aqui o que eu falei agora há pouco, o senador Renan Calheiros está denunciando que o Hugo Mota, tá? O Hugo Mota, seu conterrâneo não, vizinho, né? Foi proposta já com a intenção de beneficiar o Vorcaro. Essa emenda do Hugo Mota, ela destinava 1% da aplicação de fundos públicos necessariamente em títulos ambientais, né? Títulos de carbono. E agora se descobre que isso foi feito para beneficiar uma empresa do grupo do Banco Master. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo detalhes, tá? Bom, com a história do lançamento do filme do Cavalo Preto, lá do azarão do Bolsonaro, a discussão sobre o papel do cinema na campanha pegou fogo, né? Não é uma discussão propriamente nova, não está inédita, mas esse ano ela vem com requintes, assim, por causa da imbricação que existe entre um eventual desvio de dinheiro para financiar filme, né? A voracidade dos Bolsonaro por grana, eles sentem de longe o cheiro do dinheiro e, do outro lado, os partidos que vão lançar candidaturas concorrendo com o Flávio entram em guerra judicial por causa de propaganda antecipada. E está rolando aí nas redes, né? Por exemplo, o Cavalo Preto mesmo é uma peça de propaganda clara. O lançamento dele está previsto para o momento de pico da campanha, para gerar uma comoção no Brasil, esse filme, né? Daqui a pouco eu leio para vocês um trechinho, tá bom? Vocês estão de olho nessa história do El Ninho? O Eduardo Moreira, na sexta-feira, gravou um vídeo chamando atenção para isso e eu estava desatento para esse assunto, fui procurar nas redes sociais. Gente, está se armando um fenômeno monstruoso no horizonte aí, tá? Isso vinha sendo falado episodicamente por meteorologistas de todo o planeta, que tem muitos cuidados quando falam de El Ninho, porque é um fenômeno que, para se caracterizar, ele demora muito, não se sabe exatamente qual é a fronteira em que ele começa, mas esse ano nós vamos ter, se as previsões catastróficas da meteorologia e da climatologia estiverem corretas, nós vamos ter um El Ninho catastrófico, tá? E essa é uma preocupação que deve começar desde já a produzir resultados no campo da política e da administração, porque senão vai ser um inferno. Eu quero puxar pela sua memória aqui, e se você tem um mandato parlamentar, se você faz parte da burocracia estatal, você tem algum poder de mando, presta atenção, para não dizer que depois, não se sabia disso, nós fomos pegos de surpresa, a chuva destruiu Porto Alegre. Tudo bem, não se sabia disso. Agora sabemos que vai ter um El Ninho monstruoso, um El Ninho gigantesco, tá?
e preparem-se porque as consequências não serão pequenas. Se esse fenômeno meteorológico que está se formando, que já é praticamente uma certeza especulativa entre os climatologistas e os meteorologistas, se configurar, aumentando a temperatura das águas do Pacífico e gerando com isso uma diferença de temperatura entre Atlântico e Pacífico, que muda o ciclo da energia na superfície do planeta, tá? É isso, pessoal. Sobre como pedir reembolso para o IP, se der tempo eu falo também, se não der, não tem problema, porque está cheio de informação na internet, não vai te fazer falta, tá? Pessoal, é isso aí. Já são 7 horas e 25 minutos. Eu quero começar aqui falando sobre essa pesquisa da Genial Quest, que escrutinou, né, que chegou à conclusão de que mais de metade da população brasileira são contra a redução de penas para o Bolsonaro e para os patriotários do 8 de janeiro. Matéria que está na capa do nosso site aqui, mas também está na capa de outros jornais, dá conta de que a maioria da população realmente não quer saber dessa história de diminuir pena desses bandidos do 8 de janeiro. Tá? A matéria que nós temos aqui é da Folha Press e ela contém aqui o básico sobre essa pesquisa. Ela diz o seguinte: a maioria da população é contra a redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que foi preso por tentativa de golpe de Estado, é o que mostrou a pesquisa Genial Quest. 52% dos entrevistados responderam dessa forma, ante 39%, e eu acho que isso aqui também é muita gente, hein? 39%, vamos pegar aqui o erro estatístico e dar uma generalizada, vamos falar de 40, né? Porque 39 são 40, quer dizer, de cada 10 brasileiros, 4 acham que o Bolsonaro precisa ter uma pena reduzida, e os bagrinhos lá do 8 de janeiro, tá? Olha, só que isso aqui, em relação a dezembro, representa um momento de evolução do pensamento da opinião pública. Por quê? Aqui a matéria assinala, olha, trata-se de um cenário bem diferente daquele mensurado em dezembro, quando a pesquisa indicava empate entre os que se diziam contra e a favor. O placar era 46-46, agora é 52% contra, né? De acordo com a pesquisa, a esquerda não lulista é a que mais rejeitava a medida, 77%. Seguida pela esquerda lulista, 72%. Repara nesse dado aqui, hein? A esquerda não lulista condena mais o Bolsonaro do que a esquerda lulista, tá? 77-72%. E os bolsonaristas são os que mais apoiam a redução. Entre eles chega a 73% o nível de aprovação à dosimetria. Seguidos pelos entrevistados identificados como direita não bolsonarista, onde o assunto é aprovado por 67%. A maioria dos independentes, 58%, é contra e 31% são a favor. O veto do presidente Lula ao programa da lei da dosimetria, que foi derrubado em abril com os votos de 308 deputados e 49 senadores, mas o Congresso resolveu botar tudo para dentro de novo, né? Dessa forma, a proposta original foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Enfim, são essas as notícias. É boa notícia, a maior parte da população pensa que isso é uma excrescência, opinião da qual eu compartilho, mas ainda tem 40% da população que acham que não, que deve se perdoar essa quadrilha que tomou conta do Brasil, tá? Vamos para o próximo assunto aqui. Rapidamente aqui, antes do Lula, que o Lula já está chegando aí para trazer a novidade que ele vai trazer para a gente hoje. Operação Carbono Oculto 86, que é o DDD lá do Piauí, né? Uma operação que tem repercussão nacional. Deputado incitado em áudio sobre Mendes é sócio do Ciro Nogueira. Júlio Arcoverde é mencionado em conversa sobre negociação de emendas parlamentares. Reportagem da nossa Alice Maciel, repórter especial daqui do nosso site. Além do senador Ciro Nogueira, o deputado federal Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, aparece em mensagens encontradas nos celulares de empresários investigados pela Polícia Civil no Piauí, na Operação Carbono Oculto 86. Os diálogos sugerem negociações envolvendo emendas parlamentares. Aí, deputado, hein? Arcoverde é sócio do senador na empresa JJE, Agenciamento de Seguros e Serviços, com sede em Teresina, no Piauí. É uma empresa que atua nos setores de reparo, manutenção e comercialização de peças de automóveis, segundo registros na Receita Federal. Operação Carbono Oculto 86 é um desdobramento da investigação homônima que apura o suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, tá? Ao PCC, com atuação no setor de postos e combustíveis. E no Piauí, essa operação recebeu esse número 86 por causa do prefixo do DDD de lá.
Em abril, o ICL Notícias publicou os áudios obtidos pela Polícia Civil que indicam uma suposta proximidade entre Roberto Augusto Leme da Silva, o famoso Beto Louco, e Ciro Nogueira. Em uma das gravações, Danilo afirma que Beto Louco, que é apontado como um dos líderes da máfia dos combustíveis, seria muito amigão, do senador piauiense. Já o nome de Júlio Arcoverde surge em áudios em que empresários discutem recursos destinados ao município de Caxias, no Maranhão, com referência a emendas parlamentares. A existência dessas conversas foi revelada pela revista Piauí. Em uma das mensagens, Danilo afirma: o problema foi porque o prefeito cobrou 130. Mesmo a gente já tendo pago para o Júlio, ele cobrou 130 de novo. Aí a gente teve que dar para ele aquele fela da puta daquele prefeito. Aí o Júlio tinha que devolver os 130. Aí ele não devolveu. Conversinha truncada, Amaral, mas demorou esse bip aí, hein? Fala sério. Demorou, mas veio, né? Opa, beleza. Em uma das mensagens, Danilo afirma: o problema foi porque o prefeito... Não, já li isso aqui para vocês, né? E aí, na sequência desse diálogo do 130, do fela da... Bota o bip aí, Amaral. Fela da... Não vem, o nosso bip está atrasado. Bom, na sequência, o empresário continua: quando a gente for acertar com ele essa emenda de Caxias, nós vamos dizer: opa, Júlio, já te deu 130, hein, mano? Hein, amigão? Na hora que o dinheiro de Caxias entrar, é a hora que nós vamos puxar os 130 de volta. Quanto será 130, hein? Em outro trecho da conversa, Danilo indica o rompimento de um suposto acordo envolvendo o deputado federal. Aí abre aspas aqui, olha: esse negócio que a gente fez de compromisso com o Júlio aí acabou, não tem mais. Pode ser uma emenda de 1 trilhão, não pago nada mais, não faço mais nenhum compromisso daqui para frente, zero. É uma gente muito requintada, uma gente muito boa, essa que lida com dinheiro público e se apropria dele, né, em seu próprio benefício, e se diz justificada, porque afinal de contas a felicidade também é um direito dos políticos, né, principalmente a felicidade com a grana alheia. Bom, ainda continua aqui, a cidade de Caxias lá é onde está registrada uma das sedes da empresa do senador, a Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas, CN Motos. E se você... É engraçado essa história aqui, porque se você pega o diagrama das empresas do Ciro, tem empresas que se chamam Ciro Nogueira alguma coisa. Por exemplo, vou dar um caso real aqui: Ciro Nogueira Agropecuária. O Ciro Nogueira nem é sócio dessa empresa. Pode isso? Não é sócio, a empresa tem o nome dele. Certamente é homenagem a algum amigão do peito, mas as filhas dele são, tá? Então, tudo certo. Bom, vamos lá. O ICL Notícias entrou em contato com Ciro Nogueira, com o deputado Júlio Arcoverde, com a Prefeitura de Caxias e com os empresários Aran Sampaio e Danilo de Souza, mas não obteve retorno. Em uma nota enviada à reportagem em abril, após o caso vir à tona, Arcoverde informou desconhecer quaisquer menções relacionadas ao meu nome no contexto citado. Meu nome no caso dele, né? Porque o meu não sai em escândalo, não. Ele acrescentou que não é investigado no âmbito da operação nem de qualquer outro inquérito. A gente vai passar um pente fino nas emendas desse deputado aqui, que é mole de fazer, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu chamar o Lula, porque nós já entramos na seara dos assuntos da política. Meu querido Lula, bom dia! Bom dia, Fábio, boa semana quem nos assiste e quem nos ouve. Por que o Lula veio hoje chique desse jeito, de paletó e tudo mais? Porque hoje tem novidade aqui no Desperta. Porque Lula, Brasília, há muito tempo, Brasília é semana 5x2, segunda-feira começa a semana. É verdade. Não é como em São Paulo, né? Ô Lula, mas você não acha esse negócio de paletó e gravata uma coisa careta? Eu me lembro quando eu cheguei a Brasília, que as mulheres não podiam usar calça comprida nos tribunais superiores. Era obrigado a usar saia. Pode uma coisa dessa? Estou falando década de 80, finalzinho, anos 90, né? E a gente continua com terno e gravata em Brasília, né? As mulheres conseguiram usar mini saia, continua short, com blazer, né? Na verdade, na Câmara e no Senado, você só pode circular lá quando há sessões nos plenários com gravata. E a gravata é obrigatória, o paletó, a gravata, tal. No Palácio do Planalto há uma liberação maior, mas sabe o que eu acho, Fábio? Do meu ponto de vista, é que isso ajuda, né? Isso ajuda, você tem lá o seu
guarda-roupa de trabalho da semana, tem lá 2 ou 3 ternos e você varia para usar durante a semana. Eu acho melhor, do meu ponto de vista, para organizar o guarda-roupa funcional, né? No caso das mulheres acontecia isso mesmo, tinha até um pequeno comércio de empréstimo de saias ali na frente do Supremo Tribunal Federal, aonde as mulheres que não estavam de saia tinham que alugar uma roupa para entrar no Supremo, se fosse esse o caso. E o negócio da gravata, existe um circuito de solidariedade. No meu tempo, por exemplo, quando o auxiliar de cinegrafista não tinha gravata, que era uma coisa muito comum, então alguém sempre tinha uma gravata extra para emprestar para o cara entrar lá, né? Enfim, as mulheres conseguiram acabar com essa coisa horrorosa, machista, né? Mas nós não conseguimos nos livrar do terno. O Lula gosta, eu não gosto, não. Eu tenho os terninhos lá em casa meu que estão envelhecendo no armário, viu, Lula? Mas enfim, Lula, você quer começar pelo esporte ou quer começar pela política? Você escolhe. Fábio, vamos começar pelo esporte, porque tem uma enquete no ar e a gente ainda pode influenciar, né, votos. Aliás, porque vamos falar de pesquisa, né, na política aqui, que influenciou respostas também, né? Então vamos começar pelo esporte. Então vamos lá, vamos repetir a enquete aqui para você poder votar. Cadê, Alex? Põe aqui para mim, por favor, no telão. A nossa enquetezinha de hoje está tentando estabelecer que relação tem o Desperta com a Copa do Mundo, que em princípio é zero, né? Não é tão zero quanto você pensa, tá? O que tem a ver a convocação da seleção com o Desperta? Não tem nada, Desperta eu não gosta de futebol, que é verdade, pelo menos da minha parte aqui, a parte que me toca. Tudo, Copa também é política e é verdade também, hein, Lúcio? Vocês querem de hoje tá terrivelmente difícil de responder. E vem surpresa por aí, tá? Essa enquete vai morrer cedo, é igual a pesquisa do Datafolha, vai morrer antes da hora, porque nós já vamos revelar o que vai acontecer aqui agora. Fala, Lula. Bom, eu responderia como respondi nessa enquete, tudo, porque Copa também é política, mas eu diria que futebol também é política, né? Tem um livro muito bom, né, que se chama O Futebol Explica o Mundo, do Franklin Defoe, né? Que foi um correspondente estrangeiro aqui no Brasil e fez esse livro para contar a história dos principais clubes, dos principais derbys pelo mundo afora e qual era a origem, né, de cada clube, de cada disputa, porque você tinha, como você tem na Escócia, duelos assim quase medievais, né, quando os dois times escoceses vão a campo. Então eu acho que futebol e política andam juntos. E nós teremos, a partir do dia 10 de junho, véspera do início da Copa, a Copa é de 11 de junho a 19 de julho, nós estrearemos aqui no Desperta, né, o Papo de Boleiro. E por que boleiro? Quem são os boleiros que estarão com vocês aqui? O Fábio Panunzio, que confessadamente, assumidamente, não entende nada de futebol, é como aquele personagem que está na padaria de manhã cedo, né, assistindo a um jogo temporão de Copa do Mundo e fica perguntando tudo, até o que é lei de impedimento, se o cara está impedido ou não. Então o Fábio é esse boleiro clássico. Né? Nós temos o Alex Amorim. Esse é analfabeto desportivo clássico. Não me importo, viu, né? gente? Pode chamar, pode xingar à vontade, né, Lula? Então, temos o Alex Amorim, né, que é um boleiro tradicional, né? É uma pessoa que entende de futebol, que tem torcida, que tem lado e que dá os seus palpites técnicos, né? E tenho eu, que não digo que entendo de futebol, mas gosto há muito tempo e tenho uma autoridade para falar de tudo, porque torço por um time que é um time pelo qual todos torcem, porque é um time que merece voltar a ser o que já foi num tempo atrás, que é o Santa Cruz, lá do Recife. Não, o Santa Cruz, lá do Recife. Então, quem torce pelo Santa Cruz,
obrigatoriamente entende de futebol, porque torce pela história. E nós vamos aqui, nesse período de Copa do Mundo, dar um serviço para a nossa audiência. Não é fazer uma análise apenas dos jogos, do que houve no dia anterior, do que terá nesse dia em tela, mas é organizar a vida, né, de quem nos assiste. Quais são os jogos do dia? O que é que eu devo assistir prestando atenção? Aonde? Porque essa será a primeira Copa do Mundo com diversas plataformas. Ninguém vai transmitir todos os 104 jogos da Copa. Eles serão distribuídos em plataformas e canais diferentes. Então vamos fazer com que você, telespectador, ouvinte, se organize para o dia que começa, até porque os jogos só irão ser transmitidos a partir do início da tarde, até a madrugada. Haverá jogos de madrugada também. Os jogos na costa leste dos Estados Unidos serão de madrugada. De madrugada, sim, começam às 11h30, 11h15 da noite, né, e vão entrar pela madrugada. Então, para que você se organize. Mas vamos também fazer uma análise técnica dessa Copa aqui no Papo de Boleiro. E será um prazer muito grande, Alex, Fábio, discutir futebol com vocês. Puxa vida, para mim então será um prazer inenarrável, porque eu vou aprender muito aqui. Eu só tenho a aprender, sou o único aqui. E você, Alex? Então eu vou falar uma coisa aqui no ar, eu fico lisonjeado muito porque, além da parte técnica, eu sou formado em jornalismo e eu finalizei minha pós-graduação em jornalismo esportivo e multimídias, e é uma oportunidade da minha vida estar ao lado do Fábio Panunzi e também do Luiz Costa Pinto para falar um pouco e tentar melhorar ainda cada vez mais as participações, e vocês, os dois, vão ser um engate assim para eu melhorar ainda mais como profissional, e é uma oportunidade da minha vida. Eu agradeço imensamente esse quadro e eu vou me empenhar ainda mais para trazer mais informações ao lado do Fábio Panunzi e também o Luiz Costa Pinto. Muito obrigado. Criamos um monstro, hein? Não, nós é que aprenderemos com o Alex, até porque na bola do dia a dia, nas peladas de futebol, eu sempre fui o zagueiro, a gente chamava lá em Recife de beck de usina, é aquele que bate em todo mundo e não passa nada, né? Sim. Ou goleiro, né? Aí eu fui um bom goleiro, tá? Aí eu sem modéstia, eu fui um bom goleiro. Bom, eu também fui goleiro, não pode dizer que fui um bom goleiro, porque era um desastre. E isso nas poucas vezes em que eu fui escalado para ser goleiro, porque eu jogava tão mal que eu era o bandeirinha, eu era o juiz, viu, Lula? Então eu tive uma infância de muito sofrimento, por isso que eu sou traumatizado com futebol, viu? O Alex está curando meu trauma aqui. Sim, estou tentando. Maravilha. Então, vamos tocar, vamos rodar, porque temos outros assuntos de política para falar, mas só dividindo a tela com vocês aqui, eu acho que teremos uma convocação para o que eu chamo desde já de seleção geriátrica, né? A seleção brasileira, porque eu acho que sim, contra a minha vontade, do Alex e do Fábio Panunzio, o Neymar será convocado. Eu acho que o Thiago Silva, com merecimento, será convocado. E temos já convocado, pleno e absoluto, o Danilo, né? O Danilo do Flamengo, né? Não o Danilo do Botafogo, que, na minha opinião, tende a ser o que foi o Kleberson na seleção de 2002 no Brasil. Será a novidade vinda de última hora e que pode resolver, como volante, o meio da seleção brasileira. Eu aposto no Danilo do Botafogo, mas, infelizmente, teremos essa seleção geriátrica em campo. E geriátrica não é com etarismo, tá? Porque o Zidane fez muito mais pela França do que o Neymar pode fazer pelo Brasil. O Messi fez muito mais pela Argentina em 2022 do que o Neymar pode fazer pelo Brasil, tendo idades superiores à que o Neymar tem hoje. É isso. Eu vi jogar futebol, porque essa pré-copa já mostrou que quando ele quer, ele vai, né? Vai Sim. atrás. Mas é difícil ele querer. Fazer o Neymar querer é uma jornada de sofrimento.
Lula, vamos falar um pouquinho de política agora. Alex, valeu. Olha, o Alex vai ser a grande estrela do nosso quadro aqui. Esse quadro foi sugerido, foi concebido pelo Lula e eu acho que vai dar super certo. Sabe por quê? Porque a gente, na Copa do Mundo, não é possível que a gente não tenha o mínimo de informação, né, Lula? Até para a gente sobreviver no ambiente de trabalho. Como é que você vai chegar em plena Copa no seu trabalho sem saber como é que foi o jogo da Bélgica ontem? Entendeu? Isso Nem sei mesmo. se a Bélgica está na Copa. Exatamente. Fico muito feliz, muito obrigado. Bom programa e curtem aí. Vamos voltar para a política agora. Vamos voltar para a política. Beleza. Lula, vamos lá. Semaninha ainda começando em torno do cavalo preto, do Bolsonaro, com muitas dúvidas, né? E com uma cunha se formando sobre os negócios desses fundos lá nos Estados Unidos. O que nós podemos esperar dessa semana? Fábio, vocês sabem que a sede do PL aqui em Brasília, a sede nacional do PL, é aqui no complexo onde ficam os estúdios, né, do ICL. Brasil E 21. agora de manhã, logo cedo, estava repleto de links, né, das emissoras de TV aqui que já estão esperando o Flávio Bolsonaro, que deverá se pronunciar sobre não esse fato, sobre essa sucessão de fatos, sobre esse alçapão que não tem fundo, né, que está tragando a candidatura presidencial dele ainda hoje. Por quê? A bancada de deputados do PL está exigindo uma resposta objetiva do Flávio Bolsonaro. Há uma tentativa dos principais bolsonaristas da bancada de abafar esse caso internamente, porque ele já repercute nos estados e eles não estão satisfeitos com as respostas que vêm sendo dadas e muito mais na linha do confronto e da pauta de novos fatos que estão surgindo, né, do que na explicação do que já foi descoberto. A bancada no Senado, controlada pelo Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, não faz esse tipo de exigência, mas o Valdemar da Costa Neto, que é um gestor partidário, é alguém que adora e sabe fazer isso, gerir a tesouraria do partido, ele está também exigindo uma definição, uma resposta do que foi feito com esse dinheiro arrecadado e por quê, né? Se o dinheiro não foi todo para o filme, por que é que o PL continuou bancando o Eduardo, né, lá nos Estados Unidos, continuou bancando essas contas de pré-campanha do Flávio Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, que sabe o que é dinheiro, ao contrário do Daniel Vorcaro, né, o Valdemar da Costa Neto quer essas explicações internamente. E o Flávio Bolsonaro tem 2 dias, terça e quarta, de agendas em São Paulo, né, em posicionamentos e em palestras, em conversas com setores do mercado financeiro, marcadas por executivos do mercado financeiro em 3 bancos, né, 3 bancos e corretoras de investimento, e essas palestras começam a ter uma queda na adesão, um default, muita gente dizendo que não irá porque está constrangido em estar junto com o Flávio Bolsonaro, e também muita gente do mercado que se tornou adversário do Daniel Vorcaro depois das descobertas das patranhas que aconteceram e estão surpresas com essa relação umbilical do Flávio Bolsonaro, que ligava para o seu Daniel, né, para pedir uma ajuda em dólar lá fora, e tinha toda aquela operação que foi exposta, né? Essa é a semana do Flávio Bolsonaro e que impactará. Outra coisa que eu quero falar, Fábio, que é a pesquisa que vai às ruas de novo a partir de quarta-feira, dia 20. Eu quero, antes de você falar, lembrar aqui que o Lula disse na semana passada que essa pesquisa já nasceu morta. Essa do Datafolha, não é isso, Lula? É uma pesquisa que não tinha nenhum sentido, porque estavam os pesquisadores na rua, o Datafolha fechou a amostra, quando o fato político mais importante da pré-campanha estava acontecendo. Ou seja, não deu para pegar repercussão, né, Lula? E a pesquisa se perdeu. Exatamente.
E essa pesquisa ela tem um problema brutal, porque ela estava com o campo aberto, né, quando houve o episódio da divulgação, da revelação, né, das relações do Flávio Bolsonaro com o Daniel Worcaro. Depois a gente descobre que não era só Flávio, o Eduardo também tinha essas relações e todo esse furdúncio, né? O Datafolha tinha algumas opções. Ele poderia fazer um comunicado, né, ao Tribunal Superior Eleitoral e ampliar um pouco o campo para pegar a repercussão disso. Não fez. Foi uma opção. A outra opção, porque ele não era obrigado a divulgar os resultados, mesmo que você registre a pesquisa, você não é obrigado a divulgar o resultado, e houve um impacto objetivo no resultado da pesquisa, era você esquecer aquilo e fazer outra para preservar a sua credibilidade como instituto e a credibilidade dos veículos de comunicação que dariam aquele resultado. A pesquisa deveria ter sido divulgada na sexta-feira. Sem nenhuma explicação, os veículos que tinham contratado a pesquisa, a Folha de São Paulo, o UOL, a Rede Globo, né, e o G1, não deram nada na sexta-feira. Guardaram o resultado da pesquisa encerrada na quarta, no mesmo dia em que o assunto eclodiu, claramente sem ter pego esse campo de repercussão. Os trackings, e eu tive acesso a 2 trackings de instituições financeiras no mercado, os trackings já estavam dando um distanciamento do candidato Lula, candidato à reeleição, né, em relação ao Flávio Bolsonaro, que caía, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E uma depreciação da imagem do Flávio Bolsonaro em razão dos fatos. Mas o Datafolha não mexeu em nada e eles resolvem divulgar o resultado da pesquisa no início da tarde do sábado. É como se fosse uma pesquisa em off. Isso nunca aconteceu. E ainda divulgam de forma diferente nos veículos contratantes. O G1 sai com uma pequena manchete antes do próprio UOL, que é da Folha de São Paulo, dona do Datafolha, e com versões tenuemente diferentes entre os sites, o que era um absurdo. No Jornal Nacional do sábado, a pesquisa foi dada de maneira envergonhada, porque estava envergonhando os editores desses veículos que não tomaram a decisão correta. A decisão correta qual era? Jogar fora aquele universo pesquisado e abrir uma nova pesquisa. Coisa que eles farão esta semana, do dia 20 ao dia 22, de quarta a sexta-feira, o Datafolha irá às ruas atrás da investigação do impacto na opinião pública e na intenção de voto desses eventos, da relação umbilical entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, Banco Master, e teremos o resultado da pesquisa na própria sexta-feira, uma pesquisa nacional com mais de 2.000 entrevistas. Agora, Lula, outra pesquisa, que foi a da Genial Quest, que saiu também esse fim de semana, revelou claramente que a maioria da população brasileira é contra essa excrescência da anistia ou da dosimetria para reduzir penas de Bolsonaro, principalmente dos bagrinhos patriotários do 8 de janeiro. Queria saber a sua opinião sobre essa constatação do Instituto Quest. Fábio, essa pesquisa do Instituto Quest, ela mostra que o brasileiro já cansou desse tema, que só é tema para os bolsonaristas raiz. O Bolsonaro vem cada vez mais se convertendo em página virada na política brasileira. Ele está lá pagando a pena, né, que deveria pagar mesmo pelo golpe de Estado, o golpe contra a democracia que ele deu, purgando os seus pecados, sob os cuidados da Michele Bolsonaro, na prisão domiciliar ainda, porque é a condição
de saúde dele. Começaram a vazar umas histórias de que ele estava desequilibrado nesse período. Por que que isso começou a vazar agora? Porque está acabando o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que haja uma revisão médica da situação do Bolsonaro e a eventual volta dele para a Papudinha, onde ele estava cumprindo o início do regime fechado dele na Papudinha. Então aí começam a vazar informações de que ele está desequilibrado, de que tem algum problema de saúde, coisa que a gente não via há algumas semanas. Mas o Bolsonaro é página virada nesse episódio tão trágico da política brasileira, que foi a tentativa de golpe de Estado que nós vivemos, e a pesquisa Quest reflete essa sensação, e acho que à medida que essa pergunta for, e isso vai impactar, sim, né, a análise da dosimetria no Supremo Tribunal Federal, apesar de eu ter informações de que no Supremo existe uma maioria formada de 6-4 entre os ministros do Supremo no plenário, né, a favor desse PL da dosimetria da maneira como ele foi aprovado. Por quê? Porque os juízes de execução penal das penas, e nesse caso o juiz de quase todas elas é o Alexandre de Moraes, fará uma avaliação caso a caso da redução de penas. Alex, roda a vinheta rapidinho para nós, por favor, da coluna do Lula. Vamos lá. No fim da semana passada, o Lula esteve conosco aqui e eu antecipei uma inconfidência. Eu disse que o Lula talvez soubesse quem é a tal esposa, numa relação de bigamia do PHC, que é o Paulo Humberto Costa, o ex-presidente do BRB, porque o Paulo Henrique era casado, era na época dos escândalos, mas tinha algumas das mensagens diziam o seguinte: um apartamento de 43 milhões estava para ser escolhido como parte de um suborno que no total chegava a 146, esse aqui em São Paulo, no bairro do Itaim, que é um dos bairros mais caros do Brasil. E aí o PHC falava: olha, vamos levar a esposa aí para aprovar o negócio, ou qualquer coisa parecida com isso. Não deve ser a esposa dele, porque ela se divorciou dele ao longo do processo. Quem é a tal esposa, Lula? Satisfaz essa curiosidade geral da galera? Fábio, como nós divulgamos na reserva exclusiva, agora os investigadores querem saber se a esposa era um codinome do Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal, porque não há registro da presença da esposa oficial, né, do Paulo Henrique Costa em algumas das visitas a prédios. Então os investigadores reuniram todas as imagens das câmeras dos condomínios que foram visitados, dos apartamentos que foram dados para o Paulo Henrique Costa pelo Daniel Vorcaro, para verificar se há ou não a presença do Ibanez Rocha nessas visitas, porque ele então estaria oculto por esse codinome à esposa. E as outras notas? Não dá tempo de a gente falar rapidinho. Bom, tem uma outra nota que eu acho que vale a pena a navegada até a reserva exclusiva, que é mostrando que a REAG é aquela corretora de investimentos, aquela operadora, ela operava 350 bilhões de reais na hora em que foi liquidada. E que a concentração da investigação é sobre 100 bilhões, né, que são de terceiros que estavam sendo administrados lá dentro da REAG, e que a busca da informação dos gestores finais ainda não chegou a um lugar definitivo, né, de propriedade desses fundos. Muito bom. O restante, gente, pela nossa absoluta falta de tempo, você lê lá na nossa revista Liberta, edição número 36, Lula, é isso? Essa que está no... 35. 35. Essa que está nas bancas, como se tivesse banca de jornal vendendo revista no mundo, né? Lula, um abração para você, obrigado. Até quarta-feira, se nada de extraordinário acontecer durante o dia de hoje, tá? Abração para você. Tchau, tchau. Então, pessoal, ó, se preparem, porque vem aí um quadro arrasador sobre Copa do Mundo aqui, tá? Eu, Lula e o Alex, né?
Gente, ontem teve o documentário, o lançamento do documentário aqui no ICL, foi um sucesso absoluto, tá? Bem, quem não assistiu, e agora? Como é que faz, hein, Alex? Tá no ar o replay? Vai ter replay? Não vai ter replay? O que vai acontecer, hein? Replay liberado para você que não assistiu e que quer assistir para saber, né, como é que se deu a descoberta desse novo mecanismo de atuação da ditadura militar que demonstrou que oficiais de alta patente do Exército Brasileiro foram buscar informações sobre como torturar e como estabelecer celas de tortura lá na Inglaterra e que o Brasil, apontando que o Brasil também serviu como elemento interventor em outros golpes de Estado. Tudo isso aqui liberado para você, para assistir, você vem aqui, olha, despertaicl.com.br, tá? Pega lá o link e vai assistir, porque é muito importante isso, tá? Ô, Fernandinha, cadê a nossa... Tá aqui, olha que bonito, ó. Aqui no meu telão, tá vendo? Cadê a audiência? Que eu quero saber da audiência hoje. Fernandinha tá devendo um print aqui para nós das 7h58. Tá aqui, tá aqui, olha. 31 mil pessoas assistindo a gente aqui. Que maravilha! Que beleza! Você é um deles, tá? 30.991, a Jovem Pan com 21 mil, 10 mil lá para trás, comendo a nossa poeira. E daí a concorrência no ambiente da internet. Muito obrigado por essa audiência espetacular e eu espero que você amanhã esteja aqui comigo. Por final, no finalzinho aqui, tem que revelar a nossa enquete, né? Olha só, o que a convocação da seleção tem a ver com Desperta? Tudo, pois Copa também é política, 46%. Acertaram esses 46%. Vem surpresa por aí, como você viu, vinha mesmo. Então, esses 34% também acertaram. E, por fim, nada Desperta não gosta de futebol. Também é verdade, mas é mentira. A gente não gosta de futebol, mas a gente fala sobre futebol. Abração para vocês. Até amanhã, 7 da manhã, estamos aqui de novo. Tchau. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.